Certa vez o grande Rui Barbosa disse a seguinte frase: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Com a internet, o acesso à informação ficou muito mais rápido e as pessoas estão cada vez mais atentas aos seus direitos e têm brigado por eles. Com isso, o número de processos médicos tem aumentado nos últimos anos. Mas será que eles estão errando tanto assim mesmo? É sobre esse assunto que nós vamos falar no programa de hoje. O Clube de Negócios está no ar. Ela é advogada e professora de Direito, mestre pela PUC Paraná e especialista em Direito Médico pela Uni Curitiba. Nós vamos conversar agora com Mariana Moreira Neves. Mariana, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Mariana, o número de processos nos últimos anos, nos últimos 5 anos, aí, ele praticamente dobrou. Os médicos estão errando mais ou o número de ações é que aumentou? Então, o que a gente pode deduzir desses dados que a gente consegue encontrar aí pelas pesquisas da internet? Que atualmente, pelo Google trazer muitas informações para as pessoas, e não só o Google, como todos os sites de buscas, as pessoas já chegam para o médico sabendo o que elas têm, o diagnóstico, o que elas querem tomar, mas muitas vezes elas não conseguem o remédio na farmácia diretamente. Então, elas vão para o médico dizendo o que o médico tem que fazer, porque elas já têm a informação. E muitas vezes essa informação está equivocada. Então, o que acontece? A informação que pode ser repassada pela internet de uma forma ruim, pejorativa para a classe médica, está fazendo com que os processos aumentem cada vez mais e que os pacientes fiquem cada vez mais inseguros quanto ao ato médico. Essa relação médico-paciente já está sendo deturpada aí ao longo dos anos, porque não existe mais aquela confiança no médico, como havia com o médico da família de antigamente. E como você falou, a internet talvez seja a grande vilã disso, né? Porque, como você disse, as pessoas já chegam sabendo e aí depois tomam um remédio ou faz algum procedimento que não deu muito certo, falam, o médico errou e acaba movendo a ação. Isso, e normalmente a pessoa não sabe qual é o direito dela e ela não aceitou o tratamento ou o resultado daquele diagnóstico e ela quer fazer justiça. E aí se procura o poder judiciário para que ela se acalme. E na verdade ela não está entendendo o que está acontecendo, ou ela não confiou no médico, não procurou uma outra opinião. Você falou em direito. Quais são os direitos dos médicos segundo as leis que regem esse setor? Então, a gente pode falar dos direitos do médico a partir do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, disposições de CFM, CRM, etc. Mas o que a gente pode ter assim de palpável para conversar aqui hoje? Que o médico tem que conseguir exercer a profissão de maneira livre, independente, segura, sem ter medo do paciente. Porque o que acontece? Hoje em dia, o paciente quer mandar no médico. E essa relação já fica, né, não que existisse uma hierarquia, mas as pessoas não querem saber o que o médico tem para falar e o conhecimento que ele tem. Então, o médico precisa ter essa liberdade do ato profissional propriamente dito. Então, esse seria o primeiro direito do médico, exercer a sua profissão com autonomia. O segundo direito do médico que a gente pode ter, assim para falar hoje, né, na atualidade, é que ele não pode ser difamado, caluniado, injuriado em redes sociais, porque ele é um humano e ele vai poder fazer um diagnóstico de acordo com o conhecimento que ele tem. Ele não é uma máquina e não vai ser sempre para todas as pessoas os mesmos casos, os mesmos diagnósticos. Então ele tem que ser respeitado nesse sentido. Também, direito do médico, a gente tem que ele tem que receber uma remuneração justa e digna, seja por um salário ou por honorário, que ele não pode ser discriminado pela sua nacionalidade, que a gente vê muito isso agora aqui no Brasil, né, com a atuação de médicos estrangeiros, não pode ser discriminado pela sua cor, pela sua classe social, enfim. Então, é uma gama de direitos muito grande para os médicos também, que é importante que eles saibam o que eles têm direito para que o paciente não chegue colocando a ele o que ele tem que fazer. E, claro, tem os direitos dos médicos e o paciente também tem os direitos dele. Tem um ou outro que a gente consiga ressaltar agora, assim? De direito do paciente, isso?
Então, o paciente, como consumidor, a gente tem ele como a parte vulnerável da relação médico-paciente. Então, o paciente ele tem que ter um serviço de qualidade, que seja seguro e que seja informado. Então, a informação tem que ser passada de modo claro, com que o paciente realmente entenda o que está sendo falado, sem termos técnicos muito complexos, e ele precisa saber por que daquele diagnóstico, quais são os benefícios e os malefícios do tratamento que está sendo sugerido, e se houver mais de um tipo de tratamento, tem que ser passado para o próprio paciente escolher, para ele realmente estar exercendo sua autonomia, porque não tem como dizer que ele escolheu o tratamento se não deram opções para ele. Então, ele pode optar também pelo não tratamento, e aí é um dever do paciente assumir a responsabilidade por esse não tratamento. Um direito que a gente pode falar que é comum tanto do médico quanto do paciente é a gravação do áudio da consulta enquanto o médico ou o paciente for o interlocutor da conversa. Então, isso é autorizado aí pelos tribunais superiores e tem que sempre ressaltar que a outra pessoa não precisa estar sabendo que está sendo gravada, mas tem que ser o áudio da conversa. A imagem já envolve direito à imagem, intimidade, privacidade, honra, então seriam outros direitos aí envolvidos. Então se trata apenas do áudio e quando a própria pessoa que grava está falando, está ali no momento da conversa também. Então só ressaltando essa parte mesmo que quem está gravando não precisa dizer que está gravando. Tanto o médico ou o paciente não precisa informar enquanto for o áudio, mas a imagem tem que informar. A imagem precisa informar, até por questão de direito de imagem. Isso, a pessoa tem que autorizar aí a ser gravada, tanto o médico quanto o paciente. Essa coisa de pegar o celular e gravar o que o médico está fazendo também é inapropriado. Legal. Mariana, a gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre esse assunto. O Clube de Negócios volta já.